Título: Psicanálise Silvestre. Há poucos dias, uma dama de meia-idade, sob a proteção de uma amiga, veio à minha consulta, queixando-se de estados ansiosos. Ela estava na segunda metade de sua década dos 40, razoavelmente bem conservada e, obviamente, não tinha ainda encerrado a sua condição de mulher. A causa precipitante da irrupção de seus estados ansiosos fora o divorciar-se de seu último marido, mas a ansiedade tinha se tornado consideravelmente mais intensa conforme seu relato, desde que consultara um jovem médico no subúrbio onde morava, porque ele havia informado de que a causa de sua ansiedade era a sua falta de satisfação sexual. Disse-lhe que ela não poderia tolerar a falta de relações sexuais com o marido e, assim, havia apenas 3 maneiras pelas quais ela poderia recuperar a saúde. Travessão. Ela devia ou voltar para o marido, ou ter um amante, ou obter satisfação consigo mesma. Desde então, tinha ela estado convencida de que era incurável, pois não voltaria para o marido. E as outras 2 alternativas eram repugnantes a seus sentimentos morais e religiosos. Tinha vindo a mim, todavia, porque o médico dissera que esta era uma nova descoberta pela qual eu era responsável e que ela teria apenas de vir e me solicitar que confirmasse o que ele lhe dissera, e eu falaria que esta e nada mais era a verdade. A amiga que estava com ela, uma mulher mais velha, ressequida e de aspecto doentio, implora-me então que assegure à paciente que o médico estava enganado. Não era possível que fosse verdade, porque ela própria tinha ficado viúva há muitos anos e permanecia, apesar disso, respeitável, sem sofrer de ansiedade. Não me deterei na desconcertante situação em que estive colocado por esta consulta, mas considerarei ao invés a conduta do clínico que enviou esta senhora a mim. Primeiro, no entanto, suportemos uma restrição mental que talvez possa não ser supérflua. Travessão. Em verdade, assim o esperamos. Longos anos de experiência me ensinaram, travessão, como podem ensinar a qualquer outro, travessão, a não aceitar de imediato como verdade o que os pacientes, especialmente os pacientes nervosos, relatam acerca de seus médicos. Não apenas facilmente se torna o especialista em doenças nervosas o objeto de muitos dos sentimentos hostis de seus pacientes, qualquer que seja o método de tratamento que empregue, ele deve também, muitas vezes, resignar-se a aceitar por uma espécie de projeção a responsabilidade pelos desejos reprimidos, ocultos de seus pacientes nervosos. É um fato
melancólico, mas significativo, que tais acusações em nenhum outro lugar encontrem crédito mais prontamente do que entre os outros médicos. Tenho, por conseguinte, razão para esperar que essa dama me forneceu uma narração tendenciosamente distorcida do que seu médico havia dito, e que faço a um homem que me é desconhecido uma injustiça por vincular minhas observações acerca da psicanálise silvestre com esse incidente, mas, ao fazer isso, talvez eu possa evitar que outros causem dano a seus pacientes. Suponhamos, pois, que o doutor falou à paciente exatamente como aludiu. Qualquer pessoa adiantaria imediatamente a crítica de que, se um médico julga necessário discutir a questão da sexualidade com uma mulher, ele deve fazer isso com tato e consideração. Submeter-se a esta exigência, todavia, coincide com a prática de certas regras técnicas de psicanálise. Ademais, o médico em questão ignorou certo número das teorias científicas de psicanálise ou as apreendeu mal, e assim mostrou quão pouco ele havia penetrado na compreensão da natureza e finalidade dela. Comecemos pelos últimos, os conceitos científicos. O conselho do doutor Adama mostra claramente em que sentido ele entende a expressão vida sexual, no sentido popular, ou seja, em que por necessidades sexuais nada se significa senão a necessidade do coito ou de atos análogos, produtores de orgasmos e emissão das substâncias sexuais. Ele não deve ter ficado esquecido, no entanto, de que a psicanálise é comumente censurada por haver estendido o conceito do que é sexual muito além de sua posição vulgar. O fato é incontestável. Não discutirei aqui se ele pode ser judiciosamente usado como um reproche. Em psicanálise, o conceito do que é sexual abrange bem mais. Ele vai mais abaixo e também mais acima do que seu sentido popular. Essa extensão se justifica geneticamente. Nós reconhecemos como pertencentes à vida sexual toda a atividade dos sentidos ternos ou ternos, que tem os impulsos sexuais primitivos como fonte, mesmo quando esses impulsos se tornaram inibidos com relação a seu fim sexual original, ou tiveram de trocar esse fim por outro que não é mais sexual. Por essa razão, preferimos falar em psicossexualidade, colocando assim ênfase sobre o ponto de que o fator mental na vida sexual não deve ser desdenhado ou subestimado. Usamos a palavra
sexualidade no mesmo sentido compreensivo que aquele em que a língua alemã usa a palavra lieben, entre colchetes, amar. Temos desde muito sabido também que a ausência mental de satisfação com todas as suas consequências pode existir quando não há falta de relações sexuais normais. E como terapeutas, sempre temos em mente que as tendências sexuais insatisfeitas, cujas satisfações substitutivas na forma de sintomas nervosos nós combatemos, podem, a miúde, encontrar apenas uma derivação muito inadequada no coito ou em outros atos sexuais. Quem quer que não partilhe desse ponto de vista de psicossexualidade não tem o direito de expor teses psicanalíticas tratando da importância etiológica da sexualidade. Ao acentuar exclusivamente o fator somático da sexualidade, ele, sem dúvida, simplifica grandemente o problema, mas ele apenas deverá carregar a responsabilidade por aquilo que ele faz. Uma segunda igualmente grande incompreensão se distingue por trás do conselho médico. É verdade que a psicanálise apresenta a ausência de satisfação sexual como a causa de distúrbios nervosos, mas não diz ela mais do que isso. Deve-se ignorar seu ensinamento por ser assaz complicado quando ela afirma que os sintomas nervosos se originam de um conflito entre duas forças. De um lado, a libido, que de regra se torna excessiva, e de outro, uma rejeição da sexualidade ou uma repressão que é sobremodo intensa. Ninguém que se recorde deste segundo fator, que não é de modo algum secundário em importância, jamais poderá acreditar que a satisfação sexual por si só constitua um remédio de universal eficácia para os sofrimentos dos neuróticos. Um bom número nessas pessoas, de fato, tanto em suas circunstâncias presentes como de um modo geral, não é capaz de se satisfazer. Se o fosse, se estivessem livres de suas resistências internas, a força do próprio instinto lhes indicaria o caminho da satisfação, ainda que nenhum médico o aconselhasse. Qual o benefício, pois, de conselho médico tal como o que se admite tenha sido dado a esta senhora? Ainda que ele pudesse cientificamente se justificar, este não é o conselho que ela possa seguir. Se ela não tivesse tido resistências internas contra a masturbação ou contra uma ligação amorosa, naturalmente que já teria adotado
de há muito uma dessas medidas. Será que o médico acha que uma mulher com mais de 40 anos não se dá conta de que pode ter um amante? Ou será que superestima ele tanto sua influência a ponto de julgar que ela nunca chegaria a se decidir sobre tal passo sem aprovação médica? Tudo isso parece muito claro. E não o bastante deve-se admitir a existência de um fator que, a miúde, torna difícil formar uma opinião. Certos estados nervosos, que chamamos de neuroses atuais, tais como a neurastenia típica e a neurose de angústia simples, obviamente dependem do fator somático da vida sexual, enquanto não temos até agora um quadro nítido do papel neles desempenhado pelo fator psíquico e pela repressão. Em tais casos, é natural que o médico deva considerar primeiro certa terapêutica atual, certa alteração da atividade sexual somática do paciente, e ele, assim, o faz com plena justificativa se o seu diagnóstico estiver certo. A dama que consultou o jovem doutor queixava-se, sobretudo, de estado de ansiedade, e assim ele provavelmente supôs que ela vinha sofrendo de uma neurose de angústia e se sentiu justificado em recomendar-lhe uma terapêutica somática. Outra vez, uma cômoda incompreensão. Uma pessoa padecendo de ansiedade não está, por essa razão, necessariamente sofrendo de neurose de angústia. Semelhante diagnóstico não se pode fundamentar sobre a designação do sintoma. Tem-se de saber que sinais constituem uma neurose de angústia e ser capaz de distingui-la de outros estados patológicos que também se manifestam por ansiedade. Minha impressão foi que a dama em causa estava sofrendo de histeria de angústia, e todo o valor de tais distinções nosográficas, travessão, que perfeitamente as justifica, travessão, está no fator de que elas indicam uma etiologia diferente e um tratamento diferente. Ninguém que levasse em consideração a possibilidade de histeria de angústia, nesse caso, teria caído no erro de negligenciar os fatores mentais, como este médico fez com suas 3 alternativas. Estranhamente bastante, as 3 alternativas terapêuticas desse assim chamado psicanalista não deixam lugar para a reticências psicanálise. Esta mulher aparentemente só podia curar de sua ansiedade pela volta do marido ou pela satisfação de suas necessidades através da masturbação ou com um amante. E onde entra o tratamento analítico? Tratamento que consideramos o remédio principal dos estados de ansiedade? Isto nos conduz aos erros
técnicos que se veem no comportamento do doutor, neste caso citado. É ideia há muito superada e que se funda em aparências superficiais, a de que o paciente sofre de uma espécie de ignorância e que, se alguém consegue remover esta ignorância, dando a ele a informação, abre parênteses, acerca da conexão causal de sua doença com sua vida, acerca de suas experiências de meninice e assim por diante, fecha parênteses, ele deve recuperar-se. O fator patológico não é esse ignorar propriamente, mas estar o fundamento dessa ignorância em suas resistências internas. Foram elas que primeiro produziram esse ignorar, e elas ainda o conservam agora. A tarefa do tratamento está no combate a essas resistências, o informar ao paciente aquilo que ele não sabe porque ele reprimiu é apenas um dos preliminares necessários ao tratamento. Se o conhecimento acerca do inconsciente fosse tão importante para o paciente como as pessoas sem experiência de psicanálise imaginam, ouvir conferências ou ler livros seria suficiente para curá-lo. Tais medidas, porém, têm tanta influência sobre os sintomas da doença nervosa como a distribuição de cardápios numa época de escassez de víveres tem sobre a fome. A analogia vai mesmo além de sua aplicação imediata, pois informar o paciente sobre seu inconsciente redunda, em regra, numa intensificação do conflito nele e numa exacerbação de seus distúrbios. De vez, no entanto, que a psicanálise não pode abster-se de dar essa informação, prescreve que isto não se poderá fazer antes que duas condições tenham sido satisfeitas. Primeiro, o paciente deve, através de preparação, ter alcançado ele próprio a proximidade daquilo que ele reprimiu. E segundo, ele deve ter formado uma ligação suficiente, transferência com o médico, para que seu relacionamento emocional com este torne uma nova fuga impossível. Somente quando estas condições forem satisfeitas, se torna possível reconhecer e dominar as resistências que conduziram à repressão e à ignorância. A intervenção, portanto, requer de maneira absoluta um período bastante longo de contato com o paciente. As tentativas de surpreendê-lo na primeira consulta, inopinadamente lhe contando os segredos que foram descobertos pelo médico, são, tecnicamente, inadmissíveis, e elas, as mais das vezes, trazem sua própria punição por produzirem uma franca inimizade pelo médico da parte do paciente e por impedi-lo de ter qualquer influência ulterior.
Ao lado de tudo isso, a gente pode algumas vezes fazer uma suposição errônea e nunca se está numa posição de descobrir a verdade toda. A psicanálise fornece essas regras técnicas definidas para substituir o indefinível tato médico que se considera como um dom especial. Não é bastante, pois, para um médico saber alguns dos achados da psicanálise. Ele deve também estar familiarizado com a técnica. Se ele deseja que seu procedimento profissional se oriente por um ponto de vista psicanalítico, esta técnica não pode, no entanto, ser adquirida nos livros e ela, por certo, não pode ser descoberta independentemente, sem grandes sacrifícios de tempo, de cansaço e de sucesso. Como outras técnicas médicas, ela tem de ser aprendida com aqueles que já são experimentados nela. É tema de alguma significação, pois, ao formar um julgamento sobre o incidente que tomei como ponto de partida para estes comentários, que não conheço médico que se supõe ter dado semelhante conselho à dama e nunca ouvi falar em seu nome. Nem eu, nem meus amigos e colaboradores achamos agradável reclamar um monopólio desse modo no uso de uma técnica médica, mas, em face dos perigos para os pacientes e para a causa da psicanálise inerentes à prática que se pode antever de uma psicanálise silvestre, não tivemos outra escolha. Na primavera de 1910, fundamos uma International Psychoanalytical Association, Associação Internacional de Psicanálise, a que seus membros declararam aderir pela publicação de seus nomes de maneira a serem capazes de repudiar a responsabilidade por aquilo que é feito pelos que não pertencem a nós e, no entanto, chamam a seu procedimento psicanálise, pois, em verdade, os analistas silvestres dessa espécie causam mais dano à causa da psicanálise do que aos pacientes individualmente. Tenho a miúde encontrado que um procedimento inepto desses, mesmo se a princípio produziu uma exacerbação da condição do paciente, conduzia a uma recuperação ao final. Nem sempre, mas muito a miúde. Quando ele já insultou bastante o médico e se sente suficientemente distanciado de sua influência, seus sintomas cedem ou ele se decide a tomar alguma iniciativa que vai no caminho da recuperação. A melhoria final, então, advém por si ou é atribuída a certo tratamento totalmente neutro por algum outro doutor, para quem o paciente tenha mais tarde se voltado. No caso da senhora, cuja queixa contra seu médico ouvimos, eu devia dizer que, apesar de tudo, o psicanalista silvestre
fez mais por ela do que alguma autoridade altamente respeitada que lhe tivesse dito que ela estava sofrendo de uma neurose vasomotora. Ele forçou a atenção dela para a verdadeira causa de seu distúrbio, ou nessa direção. E não obstante toda a oposição dela, essa sua intervenção não pode ter ficado sem resultados favoráveis, mas ele causou dano a si próprio e ajudou a intensificar as prevenções que os pacientes sentem devido às suas resistências afetivas naturais contra os métodos da psicanálise, e isto pode ser evitado.